Hoje a gente vai dar prosseguimento à matéria sobre Descartes, que nós desenvolvemos na última aula. Na última aula tratamos de Descartes num aspecto muito específico. Qual? Nós tratamos de Descartes no que diz respeito às meditações metafísicas. A gente começou a abordar as meditações metafísicas, a famosa primeira meditação metafísica, cujo tema é das coisas que posso duvidar. Vou fazer um pequeno remakezinho de uns 5 minutinhos e aí a gente continua a matéria sobre as meditações. Lembrando que as meditações metafísicas é um livro dividido em 6 partes, né? Em 6 capítulos, portanto 6 meditações. O entendimento da palavra meditação aí seria um tipo de reflexão, de análise feita ao longo de um dia. Ou seja, a primeira meditação é um conjunto de análise feita ao longo de um dia. A segunda meditação no segundo dia, por aí vai. Por isso eu costumo, isso é um calinho em outro lugar, eu costumo dizer que Descartes está fazendo uma leve comparação ao processo do ato de conhecimento, o ato de criação de Deus, a criação em 6 dias, como se Deus cria em 6 dias e o homem pode reconstruir o conhecimento, pode conhecer o mundo verdadeiramente em 6. Eu tenho uma leve suspeita que ele estivesse pensando analogamente assim, né? Mas não há nenhum indício isso em nenhum autor que produzisse, é uma coisa minha mesmo. A primeira meditação é das coisas que eu posso duvidar. O que tem que ser levado em conta, primeiramente, é que Descartes, nas meditações metafísicas, está enfrentando o ceticismo moderno. O ceticismo é uma escola importante da filosofia, iniciada na antiguidade por Pirro de Elis, e que devido à crise da hermenêutica deflagrada pelas guerras civis religiosas entre a Reforma e a Contra-Reforma, entre o catolicismo e o protestantismo, as Sagradas Escrituras são colocadas em jogo como aquelas que podem ser pensadas como baluartes da verdade, como verdadeira fonte de conhecimento. É preciso encontrar um novo veículo para o conhecimento, vão dizer os intelectuais europeus. E esse veículo para o conhecimento é o uso da razão como instrumento, o melhor instrumento, e como melhor método, o método dos geômetras, o uso da matemática. Nós vimos ali nas 4 regras do método de Descartes, no famoso livro O Discurso do Método. Agora, em As Meditações Metafísicas, ele reduz essas 4 regras a uma única regra, a regra da clareza e da distinção. Clareza e distinção significam, em outras palavras, uma radicalização do princípio da regra da evidência. Algo precisa ser claro, seja objetivo, facilmente definido para mim, e uma definição boa. O que isso significa? De forma tal que distinga aquilo que eu estou falando de tudo mais que eu possa tratar. Muito bem. Nós vimos que a primeira meditação, que é das coisas que eu posso duvidar, Descartes vai elencando ele vai apresentando uma série de fontes de conhecimento. O que seriam essas fontes de conhecimento? As fontes de conhecimento são os modos como eu conheço as coisas. E começa perguntando se essas fontes são seguras para um conhecimento absolutamente verdadeiro. Um conhecimento certo, fidedigno. Tá? Para tal, ele levanta a tese de que ele faz uso da dúvida. Ou seja, ele leva a dúvida cética, radicaliza a dúvida cética até as últimas consequências, na tentativa de extrair, se possível, um saber ou uma certeza que fosse indubitável, que o uso da dúvida cética não pudesse chegar, que a dúvida, no seu radicalismo, encontrasse, enfim, um limite, algo que não pudesse ser colocado em dúvida em hipótese nenhuma pelo uso da razão. O que ele vai chamar de a procura de um ponto arquimediano. Lembrando sempre a figura de Arquimedes, que diz: dê-me um ponto de apoio que eu sustento a Terra, que eu levanto a Terra, o princípio que vai orgânico das alavancas. No fundo, o que Descartes está propondo é a mesma coisa. Eu preciso encontrar um ponto de apoio, uma espécie de base segura no meio da terra, da areia movediça. E ali eu posso me sustentar e sair. Eu posso reerguer todo o conhecimento. Eu preciso encontrar essa sapata forte. Então ele começa perguntando quais são as fontes de conhecimento. A primeira fonte de conhecimento que Descartes elenca são os sentidos. Mas aí
qual o problema dos sentidos? Os sentidos estão de longe não são uma boa fonte de conhecimento. Os sentidos me enganam. Isso não é Descartes falando, isso é Platão. Isso eu diria que nem é Platão falando, isso é Parmênides. Isso é século V, VI a.C. Né? Os sentidos nunca foram tratados como um veículo, principalmente das visões críticas ao uso dos sentidos, ao uso da experiência como base para o conhecimento. Né? Todas as doutrinas que questionam, que criticam o senso comum baseado no empírico, tomam o empírico, tomam os sentidos como algo problemático. Então os sentidos não são uma boa fonte de conhecimento. Estão de longe uma boa fonte de conhecimento. Eu olho à distância uma pessoa, olho à distância um objeto vertical, não sei se ele é uma barra de ferro, não sei se ele é uma árvore, não sei se ele é uma pessoa, porque são objetos longilíneos, verticalizados. Mas Descartes ele é muito cuidadoso, muito criterioso. E pergunta, será que, ainda que os sentidos não sejam uma boa fonte de conhecimento, não haja aquilo que se apresenta, melhor, aquilo que se apresenta pelo sentido de forma mais próxima, cabe ser questionado? Não é um exagero demasiado questionar os meus sentidos em todo absoluto? Ou seja, tudo bem que a distância eu não sei diferenciar certas coisas. Minha audição tem um certo limite a certas distâncias. Minha visão um certo limite a certas distâncias. O meu olfato um certo limite a certas distâncias. Eu não consigo identificar lá fora o som, como eu citei na última aula, da ambulância ou da polícia. Tem gente até que consegue, mas eu não consigo. A uma grande distância eu não consigo identificar que tipo de objeto eu estou vendo. Brincando aqui com a ufologia, a distância, para quem é míope, todo objeto é não identificado. Todo objeto é um OVNI. Um ONI, não identificado. Muito bem. Mas será que próximo a mim as coisas não são muito mais fáceis de serem percebidas? Por exemplo, eu percebo claramente que percebo minhas mãos muito próximas a mim, eu sinto o meu corpo, né, o batimento do meu coração, o ar entrando e saindo pelos meus pulmões. Quando eu tenho fome, eu sinto roncar da minha barriga. Em outras palavras, eu noto aquilo que posteriormente a filosofia vai chamar de sensações sinestésicas. Eu noto que eu tenho sensações corporais muito intensas. Ele vai descrever até de uma maneira muito, muito bucólica. Ele vai dizer, eu não posso como negar que eu estou aqui deitado diante da lareira, sentindo o fogo da lareira aquecendo o meu corpo, a minha pele. Parece que as sensações corporais mais intensas, elas são um pouco ainda, elas resistem um pouco a esse argumento dos sentidos, que os sentidos me enganam sempre. Ele é cuidadoso. Você vê um Descartes cuidadoso. E você percebe o modo operante que ele atua para desenvolver sua teoria. O seu modo operante é o que a gente chama de um raciocínio por cadeia de razões. O que é a cadeia de razões? É um raciocínio opera um outro. De um raciocínio procura-se deduzir um segundo. É diferente daquilo que era comum na Idade Média, na escolástica, que é por uma cadeia de matérias. Você tem uma matéria, um determinado tema é tratado, abordado, depois você parte para outra. Não. Os temas, eles vão e retornam o tempo todo, porque eles vão segundo o fluxo do raciocínio, segundo o encadear das deduções. Tudo bem? Muito bem. Então a pergunta que ele faz é essa. Em que medida os sentidos são uma boa fonte de conhecimento? Mas poderia ter algo dos sentidos que ainda suporta esse argumento tão enfático. Eu costumo dizer,
esse jogo de restar um, principalmente da primeira meditação, é quase que um jogo. Essa cadeia de razões, o modo operante da argumentação, principalmente da primeira meditação, lembra muito aquele jogo de resta um. Você observa uma fonte, apresenta um contra-argumento, por isso a gente chama de argumento, mas no fundo é um contra-argumento, é o argumento dos sentidos, e dali se extrai algo que ainda suporta aquele argumento, algo que ainda resiste àquele argumento. E aí ele apresenta as sensações corporais mais próximas. É como se ele dissesse, há dois sentidos. Os sentidos, a nossa sensibilidade opera em dois níveis. O nível mais externo e o nível mais interno. O nível mais distal e o nível mais proximal. De forma distal, realmente é muito complicado dizer que as coisas são tais como eu as noto. Mas proximalmente, de forma proximal, me parecem muito certas. Aí ele vai elencar um segundo argumento, que nós vimos na última aula, no finalzinho, que é o argumento do sonho. O que é o argumento do sonho? Descartes vai dizer, olha, tudo bem. O argumento dos sentidos realmente tem uma certa... Ele não consegue dar conta daquilo que é os nossos... Aquilo que é o nosso senso, aquilo que é a nossa sensibilidade mais proximal. Mas quantas vezes eu me vi... Ele fala exatamente essa descrição. Eu me vi sentado, envolvido por um lençol, acho que uma coisa assim, por uma coberta, sentindo calor da lareira. E na verdade eu estava na minha cama dormindo. É o famoso argumento do sonho. O argumento do sonho é o argumento que pergunta o quanto aquilo que nós temos, qual a diferença entre o sonho e a vigília. Porque perguntar a diferença entre o sonho e a vigília é perguntar em que medida até mesmo aquele senso, aquela sensibilidade que eu tenho sobre as coisas, inclusive sobre o meu próprio corpo de forma mais proximal, de fato é verdadeiro. É um argumento. A pergunta de Descartes é, esse argumento ele é lógico? Não estou dizendo que ele seja um argumento verdadeiro. A questão não é essa. A questão é um argumento lógico? É um argumento plausível? É um argumento plausível. Um argumento logicamente plausível. Se a diferença entre o sonho e a vigília é difícil de ser estabelecida, logo eu também tenho que colocar em jogo até mesmo aquilo que se apresenta de forma proximal a mim pela minha sensibilidade. Quantas vezes eu me via andando, fazendo isso ou aquilo, e de repente, não mais que de repente, como diria o Vinícius de Moraes, eu noto que aquilo tudo era um sonho. E nem o meu corpo, que eu estava assistindo, nem as coisas que eu via ao meu redor, eram de fato verdadeiras. Eis o argumento do sonho. O contra-argumento do sonho. Pergunta, o argumento dos sentidos é um argumento puramente cartesiano? Não. É um argumento adotado por Descartes. É um argumento adotado por Descartes. Mas que já está presente na história da filosofia. O ceticismo é muito marcado por argumentos que levam em conta os sentidos. Né? Por exemplo, os céticos antigos adotavam os famosos sorites. Né? Quantos grãos são necessários para fazer uma montanha de arroz? Ou seja, eles brincavam com a ideia de que aquilo que nós assistimos visualmente não nos dá quantitativamente, não nos delimita coisas exatas. Né? O famoso argumento que eu citei na última aula do gosto do mel. Né? O mel é doce ou não? Se ele varia, portanto, o gosto do mel não é doce. Né? Porque se fosse um atributo do mel, seria invariável, apesar das diferenças fisiológicas entre as pessoas, porque não é um problema de quem o prova, é uma questão própria do objeto a ser provado, que é o mel. Se isso há uma modificação, se o mel nem sempre é doce, se o mel varia o seu gosto conforme as pessoas que o provam, logo nós não sabemos de fato se existe para o mel um gosto próprio.
O argumento do sonho também não é um argumento filosoficamente, não é um argumento propriamente cartesiano. Ainda que eu acho que Descartes ganhou os melhores louros dessa argumentação, né? Quando sempre, por exemplo, no cinema americano se faz referência ao argumento do sonho, em filmes como o Matrix, o Nono Andar, acho que esse é o título, Nono Andar, se faz uma certa lembrança, se remete sempre a Descartes. Mas não é um argumento de Descartes, é um argumento que já está antigo. Se tem, por exemplo, um poeta chinês que faz uma brincadeira poética dizendo que um dia ele estava sonhando que era uma borboleta e ele ficou sempre na ideia, ele fica então com uma dúvida permanente, a dúvida, né, tipicamente cética. Eu sou um homem que está sonhando com uma borboleta ou sou uma borboleta que está sonhando que é um homem? Né? É uma brincadeira, é uma metáfora, é um poema, mas que guarda muito claramente a questão central do argumento do sonho. Mas aí a pergunta é, só alguma coisa ainda resiste, sobra, né? Ainda parece incólume ao argumento do sonho? Descartes vai dizer que sim. E o que sobra do argumento do sonho? O que sobra do argumento do sonho, ele vai dizer, olha, apesar do sonho, ele coloca em xeque o real. Mas há certos aspectos da realidade que não podem ser duvidados. Porque mesmo em sonho ou em vigília, certas verdades permanecem as mesmas. Por exemplo, noções de grandeza, noções de quantidade, os valores da matemática. Em sonho e vigília, 1 mais 1 é igual a 2. Em sonho e vigília, se eu penso no triângulo, ele tem que ter 3 lados. Em sonho e vigília, a noção de extensão de matéria é aquilo que se estende no espaço. A extensão permanece. Em sonho e vigília, certas noções elas são tão básicas, elas são tão estruturais para se pensar o real, seja ele imaginário, para se pensar aquilo que nós concebemos como realidade, seja essa realidade uma realidade meramente concebida, seja essa realidade uma realidade efetiva, para ficar mais claro, seja essa realidade efetiva, ou seja de fato aquilo que nós estamos percebendo, seja essa realidade meramente concebida ou imaginada, aquilo que nós imaginamos por meio do sonho, mas tem certos aspectos do ato, certos aspectos certos aspectos do que nós chamamos de real, que parecem incólumes, resistentes até mesmo ao argumento do sonho. Em especial, um desses elementos são os objetos da matemática. O que eu chamo de objetos da matemática? Certas compreensões próprias da matemática, particularmente da geometria e da aritmética. Tais como a noção de extensão, os conhecimentos básicos da geometria. Um triângulo tem sempre 3 ângulos, sempre tem 3 ângulos internos e 3 ângulos externos, 3 lados. Se é um triângulo em sonho e vigília, a soma de seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. E se ele for um triângulo retângulo, seja em sonho e vigília, a hipotenusa é o dobro, o quadrado da hipotenusa é igual ao dobro da soma do quadrado dos catetos. Ou seja, certas noções da matemática, novamente a questão da matemática que Descartes levanta. A da matemática parece ser uma ciência tão forte, no seu sentido, ela parece ter uma fortaleza, eu falo forte no sentido, ela parece ter uma fortaleza nas suas verdades que se mostram inexpugnáveis, mesmo utilizando um argumento radical como o argumento da diferença entre sonho e vigília. Ou seja, as verdades da matemática, elas suplantam, elas permanecem, elas atravessam esse dilema. Elas resistem a esse dilema. Não importa se eu estou sonhando
ou vendo. Os valores matemáticos são sempre os mesmos. Em sonho e vigília, 1 mais 1 tem que ser igual a 2. Entendeu? Então, essa terceira fonte parece muito forte. Pelo menos muito resistente aos argumentos céticos de até então, que ele elenca como sendo dos sentidos e do sonho. Mas aí se pergunta, é possível então estabelecer um argumento que consiga colocar em dúvida até mesmo os objetos da matemática? E aí Descartes apresenta um argumento novíssimo, um argumento originalíssimo, que é o argumento do Deus enganador ou gênio maligno. Inicialmente ele apresenta o termo Deus enganador, depois ele substitui por gênio maligno. Mas os dois argumentos são basicamente a mesma coisa. São utilizados para tratar basicamente da mesma coisa. Tá? O que é interessante do famoso argumento do Deus enganador, que depois vai ser pensado como gênio maligno, malin genie, é, primeiro, o radicalismo desse argumento, utilizar a ideia de um Deus enganador. Segundo, nunca ninguém realmente... Esse argumento cético é um argumento cartesiano puro sangue. É um argumento que aparece pela primeira vez na obra As Meditações Metafísicas de René Descartes. Não se tinha antes. Ninguém usou um argumento tão ousado mesmo, tão ousado, tão desafiador como esse. O que é o argumento do Deus enganador? O argumento do Deus enganador é o seguinte: tudo bem, os sentidos à distância foram suspensos, né? Foram colocados na eporré, foram suspensos o seu valor de verdade com o argumento dos sentidos. Os sentidos mais próximos, mais proximais ao meu corpo, também foram suspensos com o argumento do sonho. Sobra então as fontes da matemática, os objetos da matemática, como ainda uma fonte verdadeira. Mas eu não poderia conceber, ou seja, novamente a questão, não seria plausível, por isso que ele está pensando ceticamente, por isso que eu estou falando, ele usa a dúvida cética, ele vai radicalizando a dúvida cética para justamente extrair algo que seja verdadeiro, que ceticismo algum porém em dúvida, que incredulidade nenhuma porém em dúvida. E para fazer isso, ele vai levar isso às últimas consequências. E a pergunta de Descartes é: eu não poderia pensar numa entidade muito ardil, inteligente e ardilosa, uma entidade ardilosa, inteligente, que fosse capaz de manipular a minha mente de tal modo que tudo aquilo que eu pensasse como sendo verdadeiro, na verdade, fosse falso? É quase uma espécie de Deus ex machina, um Deus como uma grande máquina. Quem viu o filme Matrix acho que consegue pensar do que ele está dizendo. Mas um Deus ex machina, um Deus como se fosse uma grande máquina, um grande aparelho, uma grande entidade que insuflasse em minha mente noções falsas como sendo verdadeiras. Noções falsas como sendo verdadeiras. Nesse sentido, nesse aspecto, os sentidos devem ser colocados em dúvida. Nesse aspecto, até mesmo os sentidos mais próximos, meu corpo pode ser posto em dúvida. E mais do que meu corpo, os objetos da matemática também podem ser colocados em dúvida como produções maquiavélicas por esse Deus enganador. Ele não está dizendo que exista de fato um Deus enganador fazendo isso. Ele está dizendo, fazendo uso da dúvida cética, isso poderia ser plausível como um argumento plausível? Pode, logicamente é plausível. Não estou dizendo que exista de fato um Deus enganador. Está lá fora um Deus, sabe, se dedicando a esculhambar com a vida do André. Não é isso.
né? Não é isso que está em jogo. Mas hipótese, eu posso pensar especulativamente, é uma especulação. E sendo uma especulação, e justamente porque por eu buscar uma verdade absoluta sobre as coisas, essa especulação deve ser levada em conta. E é isso que Descartes está fazendo. Vamos considerar essa verdade, essa especulação como verdade, como plausível. Sendo plausível, eu também coloco, a partir do argumento do gênio enganador, o que ele coloca? Eu coloco até mesmo os objetos da matemática na condição de suspensão de juízo. Eu os coloco entre parênteses. As suas verdades também estão suspensas. Eu não sei se de fato é verdadeiro ou não. Descartes até usa primeiramente o termo Deus enganador e logo após ele muda para malin genie, o gênio maligno. Porque ele vai dizer, quando eu uso o termo Deus enganador, tem uma contradição aí. Qual a contradição? Se eu penso a palavra Deus ela intui imediatamente um ente soberanamente bom. E sendo soberanamente bom, ele jamais agiria contra a minha pessoa e contra a pessoa de qualquer um. Então, um Deus não poderia ser propriamente enganador. Ele não teria como ser enganador. Então, vamos substituir isso por malin genie, por um gênio maligno. Uma entidade que não é um Deus, mas uma entidade que poderia estar ali se dedicando em me enganar a todo tempo em tudo aquilo sobre o qual eu penso. Em tudo sobre tudo que penso, tudo aquilo que eu penso seria enganação da parte dele. Tanto os meus sentidos, quanto os meus sentidos mais próximos, quanto os objetos quanto até mesmo aquilo que é mais básico sobre o real. Os objetos da matemática, por exemplo. As verdades matemáticas. As verdades da matemática. Ele termina a primeira meditação com essa sensação de... A gente termina a primeira meditação com uma clara sensação de terra arrasada. Por isso que Descartes ele vai radicalizando a dúvida cética. Por isso que a dúvida cética, inicialmente metódica, e com o argumento do Deus enganador, ela se torna hiperbólica. Por que hiperbólica? Vem da palavra hipérbole. E o que quer dizer hipérbole? Hipérbole quer dizer exagero. Ele leva ao exagero, ele leva a dúvida ao exagero, à última fronteira. E termina a primeira meditação, que é o que nós vamos terminar por hoje aqui, com essa sensação de terra arrasada. Ou seja, a gente chega numa espécie de terra arrasada, no qual todas as verdades que concebíamos como sendo possíveis, todas as verdades que concebíamos como sendo aquelas, elas são refutadas por argumentos céticos que nos levam a uma espécie de cota zero, de plano zero do conhecimento. Através de 3 grandes argumentos, que são importantes saber. O argumento dos sentidos, o argumento do sonho e o argumento do Deus enganador ou gênio maligno. E assim termina a primeira meditação, os 13 parágrafos gramaticais da primeira meditação metafísica de René Descartes. Na próxima aula a gente vai começar a falar da segunda meditação, no qual ele vai mostrar que apesar dessa terra arrasada, mesmo que eu conceba um argumento radical como o do gênio maligno, é possível extrair uma verdade, uma primeira grande certeza, uma certeza realmente indubitável. Que nós vamos ver que é a certeza do cogito. A certeza de si mesmo enquanto entidade pensante. Tá ok? É isso. Para todos, um bom dia.